Vamos bater um papo sobre pessoas. Como você pensa sobre pessoas? Que tipo de empresário você é? Você é um empresário que vive reclamando de pessoas? Tipo assim, essa geração não quer nada com nada. Tá difícil contratar. Como é que você pensa sobre gente? Vamos bater um papo sobre isso? Estou indo para São Paulo agora, de carro. Então vamos aproveitar aqui, ó. De vez em quando o GPS dá uma pitadinha aí, mas não tem problema nenhum. Mas vamos aproveitar e bater um papo aqui e falar sobre gente. Pode ser? Então vamos lá. Ô Maio, tá saindo os apitos aqui do radar, né? Eu acho que não tá, sério, por causa do microfone, que só pega o microfone aqui. Ah, é? Então bora. Então, a minha grande questão é como você pensa sobre pessoas. E a forma como você pensa é como você enxerga esse tema pessoas na tua empresa. Tem gente que enxerga a gente com muita dificuldade, tem gente que fica reclamando de pessoas, tem gente que fica atribuindo a culpa de não conseguir trabalhar com gente, mandando o problema para o outro lado. Então, eu convidaria você a repensar sobre isso, sob uma outra perspectiva. Então vamos lá. Primeiro, o que você espera de uma pessoa? O que eu vejo muitos empresários terem de expectativa das pessoas? Quantos eu ouço falando assim, eu falei para aquela menina, já corrigi 2, 3 vezes, ela não faz conforme eu mandei. Aquele funcionário falou que ia fazer isso, acabou não fazendo. Pô, aqui na empresa é tudo eu que faço. Tem muitos empresários que reagem desse jeito ao tema pessoas. E eu fico um pouco preocupado, porque, primeiro, qual é a expectativa que ele tem dessa pessoa? Se ele tem esse tipo de percepção, significa que ele tem uma expectativa diferente. Sabe, o que ele espera? Ele espera que o funcionário ele tenha proatividade, ou seja, iniciativa, que seja uma pessoa que eu não tenho que ficar pedindo para ele fazer, que eu não tenho que ficar cobrando toda hora. Ele espera muitas vezes que ele tenha capacidade de cognição acima de, vamos pegar a média brasileira, de 80, né? Capacidade criativa, que ele consiga administrar o tempo, que ele tenha habilidades de comunicação, que ele tenha capacidade de entendimento. Ou seja, você está falando para mim de um perfil, esse é o perfil que todo mundo sonha que o colaborador tenha, né? Que o colaborador faça mais do que verdadeiramente ele é pago para poder fazer, que seja um cara inteligente, que ele tenha um bom conjunto de habilidades técnicas. Claro, todo empresário gostaria de ter isso no funcionário, mas eu te pergunto, quanto você quer pagar para esse cara? Quanto você quer pagar para esse cara? Eu quero pagar 5, 10 mil. Posso falar uma coisa para você? Normalmente a empresa pequena e a empresa média, não cabe ter esse tipo de profissional. Por quê? Porque esse tipo de profissional é aquilo que eu chamo, só tem 2 tipos de profissional. Um que é braço e um que é cabeça. Braço executa, cabeça pensa e executa. Braço só executa e ele não pensa. Então esses atributos de perfil que você está falando que você espera no teu colaborador, quanto custa? É um perfil de braço mesmo ou é perfil de cabeça? Porque braço só tem que executar, ele não tem que pensar. E cabeça, perfil de cabeça, quanto custa? Quanto você acha que custa um perfil de cabeça? Eu vou falar para você, 30 mil, 40 mil de salário, é isso. Não custa tudo isso. Pois é, então o que é valor? O que é valor? Valor é aquilo que o mercado paga. Se você quer realmente ter um funcionário com todos esses atributos, cognição acima de 80, habilidades técnicas, um conjunto de comportamentos vencedores, determinado, proativo, capacidade de administrar o tempo, liberdade, criatividade, quanto custa esse cara? Esse cara custa 30, ele não custa 10. Se o cara custa 10, se você está pagando 5, está pagando 10 por mês para esse cara não é cabeça.
Não é cabeça. Eu não preciso conversar com o teu colaborador para entender que esse cara que ganha 5, 10 não é cabeça. Ah, é cabeça. Ah. Bom, então vamos lá na atribuição de valor. Atribuição de valor é quando eu tenho alguém que paga. Se eu não tenho o cara que paga, não é valor. É a mesma coisa eu dizer o seguinte, ó, vamos lá. Ah, minha casa aqui vale 10 milhões. Não é vale 10 milhões? Tá, quem paga? Quem paga 10 milhões? Ah, mas o mercado só está pagando 5. Então, o valor é 5. Você pode achar que vale 10. Então, o que eu vou te falar? Pelo salário que você paga, já dá para entender o nível do teu profissional. Se ele ganha 5, 10, ele é braço, ele não é cabeça. Ele pode ser um cara que é braço sendo preparado para virar cabeça, mas ele não é cabeça, porque se fosse cabeça o mercado pagava. Portanto, só tem 2 tipos de profissionais na empresa. Ou ele é cabeça, nível sênior, ou ele é júnior, talvez no máximo indo para pleno. É isso, e ponto final. As pessoas muitas vezes não gostam que eu falo isso, até porque eu estou falando de... Hélio, você está falando de forma pejorativa, depreciando as pessoas. Não estou depreciando, não. Eu estou falando aquilo que é real. Se ele fosse cabeça mesmo, ele ganharia 30, ganharia 40, ele ganharia muito mais do que 10 mil. E ponto final. Dito isso, o que eu tenho que fazer quando eu trabalho com gente? E eu tenho que entender que uma pequena e média empresa tem dependência de gente, porque senão ela não cresce. E você vai ver que toda pequena e média empresa, se não aprender isso que eu estou dizendo, sempre vai ser o dono envolvido na operação. A empresa depende do dono para tudo, inclusive para poder vender mais. E aí é a hora que você limita o crescimento da empresa. A empresa não cresce. Por quê? Porque está limitado à execução do dono. Se ele quiser realmente ir para um novo patamar, ele vai ter que aprender a fazer resultado através dos outros, através das outras pessoas. Ah, Hélio, mas você está depreciando as pessoas. Não estou depreciando as pessoas. Dito isso, sabendo que a mão de obra que eu tenho é esse, o que eu tenho que fazer? Bem simples. Bem simples. Braço não vai pensar. Quem pensa é cabeça. Então toda empresa precisa ter uma cabeça. Agora, quando eu tenho uma pequena e média empresa abaixo de 40, 50 milhões, sei lá, uma empresa pequena, não cabe pagar 30, 40 pau de salário. Então não dá para ter um executivo sênior. Quem tem que ser sênior, quem tem que ser cabeça é o dono da empresa. E o dono da empresa, entendendo isso, entendendo a limitação do colaborador, então você vai delimitar muito bem a caixinha. O que é a caixinha? É o espaço que ele tem para poder transitar. É o descritivo de função. O que ele tem que fazer? Como ele tem que fazer? Quando ele tem que fazer? Porque o empresário que entende essa limitação sabe que se você descuidar, ele não vai executar. Repete 1000 vezes e muitas vezes não aprende. Precisa repetir 10.000 vezes. Agora, quando eu lidero empregados, colaboradores assim, que não é cabeça, eu tenho que meter controle. Tem que controlar a operação. Tem que delimitar muito bem esses espaços e fazer follow-up. Por isso que muitas pequenas e médias empresas são bagunçadas, não tem processo, não tem sistema, não tem metodologia. Aí como que você organiza? Aí para organizar é o dono ficando em cima de tudo. Aí óbvio que ele não consegue sair da operação, porque ele vive apagando incêndio. Então, quando você tem esse tipo de funcionário, o descritivo de função, o como, quando e o que ele tem que fazer tem que estar muito claro. E ainda tem que acompanhar, porque se não acompanhar, vai sair dos trilhos. Então, o que eu vejo? Um erro de expectativa do empresário com relação a gente. Esse empresário que é o reclamão, que toda hora fica reclamando do funcionário, não se enxerga. Porque, na verdade, o grande culpado pela forma como
este recurso humano trabalha dentro da tua empresa, é o próprio empresário, que não entende de gente. E lembre-se que gente é o ativo mais importante que uma empresa tem, que uma empresa que quer crescer, para uma empresa que quer ir para um novo patamar. E olha só como eu falo de gente. Cara, se você pegar o meu braço direito, Rogério Mack, e eu não falo depreciando, porque o Mack começou como o quê? Começou como braço, menininho, lá atrás, 26 anos atrás, fazia o quê? Contava cheque? Contava cheque. Era um menino que contava cheque e planilhava. Mas hoje é meu diretor financeiro, é meu braço direito de finanças, é um cara cabeça, é um cara sênior. Tá claro? Então, o que uma empresa tem que fazer? Preparar esse cara que é braço para virar cabeça. Agora, para preparar braço para virar cabeça, tem que treinar, tem que estudar, tem que ensinar. Agora, você pega donos de empresa que nem lê, que nem estuda, que curte ainda esses vídeos aí de youtuber que fala que não precisa estudar mais, que pode pegar um audiobook aí, ó, que é a mesma coisa, a leitura de um livro. Eu vou falar uma coisa para você. Eu tô falando assim, beira o absurdo. O cara quer ser maior, mas na forma de agir, de se comporta igual gente pequena. Não tem problema a tua empresa ser pequena. O grande problema é você ser pequeno no teu pensamento, aqui na tua cabeça. Então, se o empresário quer crescer, tem que estudar, tem que aprender, tem que debruçar em cima dos livros, tem que treinar. Agora, se não entender de gente, essa empresa não vai crescer. O Rogério hoje que trabalha comigo, cara, grande parte do meu resultado é atribuído para ele. Por quê? Porque ele é o cabeça da minha operação, né? Eu falo em finanças, mas, cara, eu não sou o cara financeiro. Eu mesmo, dentro dos meus negócios, eu sou vendedor. Eu vendo. Eu sou cara de business, de front. Mas você precisa ter gente junto com você. Se você não tiver junto com você, você vai ter que fazer tudo. Entende isso? Então, a forma como você olha para o teu colaborador muda a forma como você olha. E quando eu estou falando, não estou xingando. Tem gente que pega meus vídeos fora de contexto, fala que eu estou xingando, que eu estou chamando os outros de burro. Não é nada disso, isso é o que é. É possível fazer com que uma pessoa, mesmo com capacidade cognitiva bem baixa, tenha resultados. Mas para isso, eu preciso ter um cara por trás, que é você, empresário, entendendo o que é gente. Porque sem processos, sem repetição, sem rotinas, sem ritos, a pessoa não aprende nunca. Então, eu convido você a repensar sobre a questão de gente, tá bom? Você está me ouvindo falar agora de gente, num conteúdo bem longo, a gente está aproveitando aqui o caminho que eu estou dirigindo aqui e batendo um papo. Mas deixa aí o teu comentário, me fala como você pensa sobre gente e me deixa também o teu feedback sobre o que eu estou falando, sobre a perspectiva de gente. Fala aí. Hélio, você tá certo. Não, Hélio, você tá errado. Não, falou besteira. E se eu falei besteira também, deixa o teu ponto de vista aí, porque eu quero entender o teu ponto de vista sobre gente. Como é que você pensa sobre pessoas? Tá bom? Porque gente é o ativo número 1 para o empresário que quer crescer. Falou? Abraço.